Fala aí, meus jovens, como é que vocês estão? Tranquilões? Olha só, o Coco Hurt pergunta aqui, acabou de estudar lógica de programação, né? O conteúdo tá fresco na memória. Tá perguntando se é uma boa começar por HTML, mais CSS ou Python, por exemplo, né? Então, Coco Hurt, vou te dizer já de cara aqui, começa pelo Python, né? No caso, como você tá com a lógica de programação na sua cabeça, entre essas opções que você deu aí, o Python é o que tem lógica de programação, porque HTML e CSS não tem, né? HTML e CSS, eles são declarativos. Então, se você estudou lógica de programação e em vez de você estudar uma linguagem, você for estudar CSS e HTML, você vai sair total ali, porque no CSS e HTML você não usa lógica de programação, eles são coisas mais declarativas, né? É uma outra forma de pensar, você não vai usar aquelas estruturas de decisão, como você aprende aí na lógica de programação, né? Estrutura de if, estrutura de for, né? Que seria estrutura de decisão, estrutura de repetição, né? O HTML ele apenas desenha componentes na tela, então ele fala assim, ó, aqui nesse ponto você coloca um texto escrito José com a fonte grande, aqui você coloca um texto escrito João com a fonte pequena, aqui você coloca uma imagem desse tamanho, aí você põe uma tabela. Então é um outro mundo, você praticamente não usa lógica de programação nenhuma aí para HTML e para CSS, né? O CSS você vai posicionar, você vai pintar aquela letra de vermelho, vai escolher uma fonte para ele, escolher um tamanho, né? No caso da imagem você vai posicionar no centro, na esquerda, na direita. Então é uma coisa mais parecida com o paradigma de programação declarativo, né? Eu não sei como que está estudando lógica de programação em 2024, mas pelo menos eu, quando eu estudei lá em 2005, né, lógica de programação não abarcava essa parte declarativa, abarcava a parte ali de programação, você faz tipo um conjunto de instruções, né, algoritmos, como é que chama esse tipo de programação? Eu já esqueci, velho. Programação funcional, programação procedural, acho que era, tem a linguagem de programação procedural, programação orientada a objetos, mas enfim. É uma forma assim que você vai escrevendo linha por linha instruções, né? E isso é diferente do que você tem no HTML e no CSS. Então, se você quiser ver esse mundo web, vai de JavaScript, mas JavaScript tá... todo mundo do JavaScript inteiro tá falando que tá ruim. Então, eu acho que o Python é uma alternativa melhor para você que está estudando e iniciando agora, né? Porque aí, de certo, o Python ele vai te dar uma facilidade melhor de estudo e é um estudo útil, né, que você vai usar. Eu não recomendo você passar nem perto de linguagem como C, C++, que essas aí são coisas que você não tem muita oportunidade de emprego, né. Te recomendaria, até já que você já estudou lógica de programação, já pega logo um framework, mano. Pega, por exemplo, Java com Spring. Se você quiser o Python, vê no Python aí qual que é o framework do Python. Aprende o framework, depois a linguagem, assim, sabe? Tipo, você vai aprender o framework para fazer coisas básicas ali, de estar usando a linguagem. Então você vai saber um pouco da linguagem, um pouco do framework. Como você já sabe lógica de programação, eu acho que é tranquilo. E aí depois você pode se aprofundar na linguagem ali para ver mais detalhes, né? Principalmente se você fosse pelo caminho JavaScript. JavaScript, quando você pesquisa vaga de JavaScript, você nem vê lá vaga programador JavaScript. Você vê vaga programador de um framework JavaScript, tipo Angular, React, Node, enfim. Então eu acho que esse caminho é melhor, né? Você só tá mudando a ordem para favorecer a sua empregabilidade. Por mais que você tenha começado por lógica de programação, aí o caminho seria o clássico, né? Lógica de programação, uma linguagem, depois um framework. Eu já recomendo você começar ao contrário. Começa pelo framework, depois a linguagem e aí a lógica de programação. É claro que você tem que saber a básica, né? Mas assim, os conceitos mais profundos de lógica de programação ficaria depois, né? Porque aí você começa de uma coisa prática, uma coisa que em teoria você já é capaz de executar os trabalhos. Talvez você não seja capaz de passar nos testes, né, das vagas, que o pessoal tem essa filosofia ainda. Mas uma tarefa, eu tenho certeza, mano, se você estuda um framework, sabe fazer algumas coisas, alguém te passa uma tarefa de trabalho de dia a dia, você já consegue desenrolar ela. Pensando até nas minhas tarefas aqui como sênior, né? Dependendo das minhas últimas tarefas aí, tem algumas que, mano, se eu soubesse o Spring ali com o REST, eu já conseguiria, porque é coisa que não tem nem algoritmo, é uma coisa que você só tem que chamar outra coisa, né? Tipo assim, você tá escrevendo um sistema Java Spring, você vai lá, escreve uma classe e você põe um monte de anotação lá para dizer que aquilo é um endpoint. Então você põe a anotação get, que é para dizer que aquilo é um endpoint get, você põe o nome da URL nele lá, e aí você declara os parâmetros, por exemplo, o ID de alguma coisa que ele vai receber.
E aí esse endpoint você chama outra classe de serviço que normalmente não tem muita regra lá. Se tem, é no máximo um if ou um for, e depois você já chama a classe de repository. Então, é tipo assim, você nem precisa de lógica de programação para fazer isso. E eu tô falando aqui uma tarefa de nível sênior, tá ligado? Pensando em tarefas que eu fiz recentemente, né? Então, claro, tem outras tarefas que já são mais complexas, mas enfim, é uma coisa que você consegue resolver. Só que o problema é, para você entrar na vaga de emprego, os caras ainda cobram essas coisas, né? Por isso que eu digo que tem um descasamento ainda entre aquilo que se pede no teste, né? E aquilo que é o trabalho de fato. Eu acho que isso é um grandioso problema, né? Boa parte da complicação que a gente tem no mundo aí, da necessidade de estudo, vem disso, porque as pessoas elas ficam te avaliando por uma coisa, sendo que você vai trabalhar com outra, tá ligado? Então, isso é ruim porque às vezes a pessoa que já saberia executar aquele trabalho, ela é barrada por causa de um teste, de uma coisa que ela nem precisava saber, que ela nem vai usar no trabalho dela. É igual você pedir, sei lá, para você ser gari, que é um negócio que você precisa ter força física, disposição e saúde, né? Para você correr segurando peso ali, que é o saco de lixo, levantar ele, jogar no caminhão e tal. E aí os caras falam, não, você tem que ter um ensino médio. Tipo, mano, por que o cara vai ter que saber Bhaskara pra ser gari? Ele não precisa, né? Então uma exigência, assim, tipo uma barreira de entrada que o pessoal coloca. A mesma coisa aqui na programação, né? Você vai trabalhar com tarefas básicas e os caras no teste te avaliam com coisa difícil. Isso é ruim tanto pra pessoa que não sabe, quanto pra pessoa que sabe e gosta de coisas mais complexas, né? Porque aí você vai entrar lá, vai fazer a prova, pouco desafiador esse teste, esse trabalho deve ser legal. Aí você chega no trabalho, é coisa simples, tá ligado? Fazer CRUD. Então você fala, mano, tem um descasamento aí, né? Se você precisa de uma... Por isso que eu falo, né? Nossa cultura tem que ser reformulada em vários aspectos, né? Você precisa, mano, pô, se você precisa de um cara pra criar CRUD, testa ele na habilidade de criar CRUD, sabe? Criar um endpoint, criar uma coisa assim, né? Então... Mas com essa abordagem top-down aí você consegue algum nível, né? Você pode aprender o framework para poder ser capaz de trabalhar alguma coisa de lógica para ser capaz de passar nas provas e consegue seu primeiro emprego, consegue ganhar grana, né? Porque todos esses passinhos que o pessoal vai pondo, e tem um monte de gente que faz uma puta de uma defesa da importância dessas coisas e tal, mas no final das contas tudo isso é barreira que vai nos colocando, né, nessa situação de constante. Tem que estudar para trabalhar e trabalhar para estudar, porque você precisa passar numa prova que é hiper complexa para fazer um trabalho simples, sendo que assim, se você otimizar isso mesmo, né, você vai pôr lá, pô, o trabalho é simples, para que você vai pedir habilidades aprofundadas daquilo? Pede uma habilidade aprofundada para um trabalho realmente complexo, né? E aí você tira da humanidade essa maldição de ter que não ter tempo. Essa que é a grande questão, porque aí você tem que saber as coisas complexas e tem que fazer um trabalho simples. Sendo que se você vai fazer um trabalho simples, você poderia só saber fazer aquele trabalho ali e pronto, né? Mas infelizmente não é assim que o mundo funciona. Como você já sabe, o básico aí de algoritmo e lógica de programação, mano, pega aí já um framework, começa a construir alguma coisa e depois vai se aprofundando na linguagem. Aquilo que eu falo, nada te impede também, mas o ponto quando você sai dessa abordagem top-down, né, você começa pro framework e vai aprofundando, é que antes de você chegar lá no fundo dos conceitos, você já arrumou um emprego, já está ganhando dinheiro, que é o que interessa, né? No mínimo você sabendo lógica de programação, para você arrumar um emprego, sabendo ser produtivo em um framework, em uma linguagem ali, para você ser produtivo e não ser mandado embora, pronto, é isso aí que você precisa. O resto você vai aprofundando mais com o tempo. E aí tem outras habilidades que você tem que desenvolver, habilidade de comunicação e tal, né? Então, mano, a gente tem que sempre procurar o caminho mais fácil, né? Porque se a gente for ficar fazendo o caminho mais difícil, a gente vai gastar mó tempão, tá ligado? E aí o grande adversário de todo estudante é ele continuar estudando. Que nada adianta, você vou começar pela base lá, é puta bagulho chato, Assembly, C e não sei o que, o cara não consegue nem continuar estudando, porque aquela merda é tão chata, tão complicada, e ainda não vê emprego daquela porra. Aí você tem uma puta de uma jornada, um negócio que você já começa de cima pra baixo, você já põe lá no seu currículo, ó. Sou programador Node, tá ligado? Sou programador de React, algum framework. Você já vai arrumar, assim, já tem uma vaga que vai dar match com aquilo. E aí talvez você não vai passar no processo seletivo, você vai perceber que faltou lógica, aí você estuda lógica. Quando você tiver isso aí, lógica, pronto, você já vai conseguir passar, né? Agora outro caminho não, você vai aprender. Quando você aprendeu a lógica aqui, por exemplo, aprendeu a linguagem, aprendeu o framework, quando você chegar no framework, você já esqueceu a lógica. E aí quando você estiver no framework é que você vai começar a participar de entrevista. Aí você vai ter que estudar de novo a lógica. Veja que você só perdeu tempo, né? Nesse outro caminho, você estuda o framework, quem tá no processo não passa por causa de lógica, você estuda a lógica.
lógica. Aí no próximo processo você tem os dois, você passa e começa a trabalhar. E aí pronto. Isso que importa, né, mano? O que é importante no trabalho é ganhar dinheiro, é só isso, né? A gente fala, a gente estuda pra quê? Ah, pra buscar o conhecimento. Não, não, mano, pra ganhar dinheiro sem fazer força, né? Esse que é o objetivo, pra ganhar dinheiro sem precisar carregar peso, né? Então é mais ou menos isso, né? Pra resumir, como você já estudou lógica de programação, parta aí para um framework aí, pode ser de Python, pode ser de JavaScript, pode ser o Spring no caso do Java, e vai estudando a linguagem e o framework juntos, né? Porque a linguagem com o framework ela fica mais aplicável no dia a dia, na vida real, e ao mesmo tempo ela é mais simples. Por exemplo, você estudar Java lá, os fundamentos do Java, mano, você vai ver um monte de coisa complexa que não serve pra porra nenhuma. Agora, se você estudar o Java com Spring, depois você for se aprofundando ali nas coisas da linguagem, é um caminho muito melhor, muito mais produtivo, tá ligado? Isso aí na minha opinião, tá certo? Então é isso aí, mano, agradeço a presença de vocês aqui hoje. Convido vocês para serem alunos do meu curso https://cursojovemtranquilão.online. Você tem acesso à minha mentoria gravada lá, onde eu compartilho todo o conhecimento aí que eu tive ao longo desses 17 anos na área, né? Uma mentoria gravada bem baratinha, tá certo? E o próximo vídeo, ó, vou responder a dúvida do Renan Luiz 3191. Existe sênior no Brasil que entra para júnior no exterior? O card tá aqui, você pode ver esse vídeo agora, se você for membro do canal, né? Apenas R$ 1,99 por mês, é quase de graça. Agora, se você quiser economizar isso aí, você espera até amanhã, que amanhã vai ter esse outro vídeo aqui, beleza? Te espero lá. Forte abraço, fiquem com Deus aí. E, mano, vamos ganhar dinheiro, velho, que a programação serve pra isso. Trabalho serve pra isso, pra ganhar dinheiro, tá ligado? O resto é só encheção de linguiça e vaidade. O que vale é dinheiro no bolso e tempo livre, né? Porque também não adianta nada você ter dinheiro e não ter tempo de gastar. Aí só, o pessoal vai gastar o dinheiro e você vai ficar que nem bobo, só trabalhando.